Pró-vida. Se você já estiver preparado, uma força maior o levará ao Pró-vida. Muitos carros ostentam um adesivo com a figura de um triângulo e no meio essa inscrição. Pastor, o que é o Pró-vida? Pró-vida, diz o fundador desse grupo religioso, Dr. Celso Charuri, que é uma entidade ou um instituto que se propõe conduzir os interessados a uma integração cósmica. E essa palavra integração cósmica significa fazer que o homem amplie sua visão em relação ao habitat em que vive. Em simples palavras, significa sair do egocentrismo e depois sair da própria cidade, do próprio estado, do país, do planeta e, por fim, integrar-se com a divindade, tornar-se um com a divindade. Essa é a declaração do fundador, Dr. Celso Charuri. Mas e por que as pessoas se interessam por esse grupo religioso? O que as atrai a esse movimento? É que nesse movimento que tem características de uma seita secreta, se propõe a desenvolver a mente para fazer essa integração com o todo. Então, é o desenvolvimento do que nós chamamos pensamentos extrasensorial. Ou seja, a pessoa passa a conhecer mais do que os demais que não fazem esses exercícios mentais que são promovidos dentro dessa instituição chamada Pró-vida. E quais são as outras atividades do Pró-vida, pastor? Eles oferecem um curso, e esse curso tem 9 módulos, e dentro desse curso são discutidos e analisados temas que abrangem a esfera mental, física e espiritual. Mas, de certo modo, o que mais se preocupa é esse treinamento mental, para que a pessoa, então, usufrua do que nós já dissemos, um poder mental que é conhecido como PES, pensamento extrasensorial, que ele venha conhecer forças espirituais em maior intensidade do que os demais que não fazem esses exercícios da mente ou da consciência. Pastor, eu ouvi dizer que eles têm, veja só, um tipo de porta da esperança, em que a pessoa que se torna adepta tem uma perspectiva de ficar rico. Pode descrever aí do que se trata? Bom, Porta da Esperança, como nós sabemos, era um programa de Silvio Santos que a pessoa fazia um pedido e esse pedido podia ser atendido ou não. Então, quando se abria a Porta da Esperança, a pessoa ficava naquela expectativa para saber se o que ela havia pedido havia alcançado. Bom, dentro da Pró-vida, você é ensinado, orientado dentro dos cursos mantidos por esse grupo, a não pensar negativamente. Você exercer um tipo de visualização. Por exemplo, você quer um automóvel. De que marca você quer? Um importado? Qual é a cor? Que tipo de automóvel? Então você visualiza e não pode admitir para si mesmo que você não vai alcançar isso, porque está fora do meu alcance. Mas você visualizando, essa porta da esperança se abre e você vai conseguir o automóvel. Mais ou menos aquela prática da visualização, do pensamento positivo,
Se você, por exemplo, passa em frente de uma casa, um palacete, uma casa requintada, e você é uma pessoa que ganha pouco, você diz, você não pode admitir, dentro das minhas possibilidades financeiras, nunca posso ter uma casa dessas. Então você, dentro desse ensino, de você levar sua mente a uma posição positiva, de admitir que você vai ganhar essa casa, vai adquirir, isso é a porta da esperança. Então, só pensamentos positivos. Não pode admitir para si mesmo, e nem mesmo ouvindo opiniões contrárias, que você não vai conseguir aquilo que você idealizou, que você visualizou. Se você ganha, por exemplo, um salário mínimo, você pode pôr uma visualização de que você quer ganhar R$ 3.000 por mês. Só que você não tem condições, habilidades para isso, mas você, dentro dessa chamada porta da esperança, você vai acreditar positivamente que você vai alcançar um salário, um emprego com R$ 3.000 por mês. Então, a Provida teria ligação com certas crenças e práticas da nova era. Sem dúvida, a Provida tem conceitos, ensinos que estão dentro do movimento Nova Era. Bom, o que é o movimento Nova Era? É um movimento que aceita ideias antagônicas ou extremadas. Ela integra o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o cristianismo e, paralelamente, ela exerce atividades ligadas ao desenvolvimento da mente, que é chamado alteração da consciência. E esse movimento chamado Provida integra, então, esse grupo que é um todo. Como disse alguém que, definindo Nova Era, é como se você passasse por um terreno baldio e lá encontrasse uma placa: aceita-se ou aceitam-se entulhos. E aí tudo que não prestasse se joga lá em cima do terreno baldio para que ele possa criar um nível junto à rua em que ele se situa. Então a nova era também tem em seu bojo as ideias desse movimento chamado Provida. Então, pastor, pode-se dizer que o Provida admite como ensino o panteísmo. Certo, é o grande desejo do fundador, é criar essa mente que se integra ao todo, porque nós dizemos que o panteísmo significa pan, tudo. Teísmo, Deus, tudo é Deus. E dentro da Provida, com os cursos de desenvolvimento mental, elas procuram então chegar a essa unidade cósmica, como nós lemos a princípio. Então o homem deixa o seu ambiente, deixa a sua cidade, deixa o seu estado, o país, o planeta, e depois ele se integra com o todo. Isso é o que ensina esse Provida. Agora, nós sabemos pela palavra de Deus que essa tendência do homem de chegar à divindade já foi uma providência tomada por um dos anjos criados, que era chamado de Lúcifer, que significa luzeiro. E um dia ele pensou consigo: serei igual a Deus. Está em Isaías 14, 13 e 14. Mas ele foi lançado por terra, caiu. Como caíste, ó estrela da manhã? E a tentativa dele de se tornar igual a Deus foi levado ao Éden, onde estava lá o casal, nossos primeiros pais, e eles foram então orientados agora pelo diabo, a serem iguais a Deus. Quando ele disse: olha, vocês comam do fruto porque
quando vocês comerem, se abrirão os seus olhos e vocês vão ser como Deus. Então hoje existe essa tentativa que é chamada pelo Dr. Celso Charucci, integração cósmica, sair do egocentrismo até unir-se no Deus uno e todo. Contrariamente a isso, a Bíblia declara que Deus é um ser distinto da própria criação. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. No livro de Isaías 42, versículo 8, está escrito: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei. Se Deus não dá a sua glória a outrem, muito menos ao homem que quer se igualar, quer chegar a essa unidade com Deus em natureza. E ainda nós temos o apóstolo Paulo dizendo que o que nós devemos buscar é descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só nós podemos alcançá-la quando lemos a Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a maneira de agir como Deus quer que nós hajamos, a fim de fazermos a sua vontade. Assim como Lúcifer, pastor, seria essa a pretensão da Provida? Tornar-se igual a Deus? É o que nós estamos lendo aqui, a integração cósmica que é apregoada dentro desse grupo Provida, é sair do nosso egocentrismo até nos unirmos no Deus uno e todo. Isso é panteísmo. Então esse desejo humano que já no Éden foi exibido, que antes da criação do homem também Lúcifer manifestou, ainda hoje perdura no seio da humanidade, fazer-se um com o todo. Isso é uma pretensão humana que não tem base na Bíblia Sagrada, e nós devemos reconhecer que há uma distância muito grande entre o Criador e nós, seres humanos. Nós somos a criatura, Deus é um ser infinito, eterno, e não podemos nos igualar a Ele de forma nenhuma. A Provida também oferece ensinos que podem ser a pessoa gozar de abundante paz. Pode-se realmente obter paz pelo Provida, pastor? Bom, ela oferece isso, né? O mundo bem melhor já é uma realidade para os que atravessaram a porta Provida. Bonito. Mas isso é uma porta falsa, que vai levar à perdição, porque, na verdade, Jesus Cristo se colocou como a única porta. Ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. João 10 e 9. E Jesus disse: Entrai pela porta estreita, largue a porta que conduz à perdição. Então, esse convite que parece recusável para que as pessoas se interessem pelo curso, o mundo bem melhor já é uma realidade para os que atravessaram a porta Provida. Isso aí não tem valor, porque na verdade só Jesus pode oferecer algo melhor, como Isaías 9,6 também declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. E antes de partir para o céu, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, cuidado, porque essa porta da provida leva à perdição e não ao gozo da paz que só Jesus pode dar. Mas existem cursos na Provida ligados ao ocultismo. Será que o pastor poderia mencionar algum deles? Bom, eles oferecem dentro das chamadas monografias, que lhe fazem propaganda, eles oferecem cursos como Robin Hood, de arco e flecha, clarividência, ginástica aeróbica, telepatia, psicometria e também radiestesia e feiras de mitologia. Então aí estão algumas práticas que nós consideramos práticas ligadas ao ocultismo. Clarividência é a visão mental de objetos ou eventos físicos à distância, por meio psíquicos. Psicometria é a capacidade de adivinhar atos a partir de objetos pessoais. Radiestesia trata-se da prática de procurar a localização de objetos ocultos por meio de varas de adivinhação dos pêndulos e é aplicada também em outros campos, como prospecção mineral. E nas feiras de mitologia, são feiras em que certos objetos ligados à mitologia são expostos à venda. Incensos, perfumes, talismãs, amuletos de uso universal como figa, ferradura, trevo de 4 folhas, elefante em estatueta, forca, corcunda, pomba, cobra mordendo a cauda, gato preto, sino e outros objetos parecidos para as pessoas que se ligam ao chamado esoterismo. Agora, há uma proibição bíblica para isso. Nós encontramos no livro de Êxodo 22:18, a feiticeira não deixarás viver. No livro de Levítico 19:26, não agourareis, nem adivinhareis. No livro de Levítico, ainda 20, versículos 6 e 27, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. E ainda nós temos Deuteronômio 18, versículo 10 a 12. Entre ti se não achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A palavra abominação significa Deus detesta, aborrece quem pratica essas coisas, como clarividência, levitação, psicometria, telepatia, radiestesia, e se envolve com esses objetos ligados ao esoterismo, como nós já mencionamos, figa, ferradura, trevo de 4 folhas. O crente saiu desse campo do ocultismo e hoje ele serve a Deus em espírito e em verdade. Algumas pessoas andavam, antes de serem crentes, envolvidos com isso. Mas no capítulo 19 do livro de
Atos dos Apóstolos, e versículo 19, se lê que quando uma pessoa se convertia, e eram muitos os que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, a primeira providência deles era se desfazer, era queimar esses objetos e livros que orientavam nessas práticas ocultistas ou esotéricas. Repetindo, 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montara a 50.000 peças de prata.